Sim. Hermenêutica como ciência da interpretação. Assim como eu tenho que usar regras de hermenêutica também para falar de Lutero, para falar de Zwinglio, para falar até do movimento de Azusa Street, até de Jonathan Edwards. Porque aquele autor, ele está dialogando com o tempo, ele está usando linguagens daquele tempo, etc, etc. A linguagem de Ellen White é muito pesada realmente para falar das outras igrejas. Ela chama de igrejas caídas, filhos de Babilônia, blá, blá, blá. Só que quando você vai pegar, você nota três coisas em Ellen White. Em primeiro lugar, a linguagem pesada dela você encontra em toda a cristandade da época. Ele mesmo está dando um exemplo aqui. Se eu pegar a maneira, porque é isso que é fora de contexto, que eu acho que alguns usam às vezes do Adventismo. Que é o que Ellen White fala. Você está recebendo o Rodrigo Silva? Que alguém até me chamou de cafetão do Adventismo, você sabe quem? Né? Que eu acho que, para quem não é um termo muito polido para se falar. Eu sou cafetão do Adventismo. Olha, veja, eu imagino um cristão falando isso. Mas tá bom, vamos lá. Ele está falando, pega Ellen White, ela fala que as igrejas são filhas de Babilônia, são caídas e tudo mais. Ela fala mesmo. Aí fala mesmo. Aí a regra fica simples, igual você colocou. Vem cá, por que você quer que eu te reconheça como irmão, sendo que o adventista oficialmente não reconhece? Só que quando eu pego Ellen White dentro do seu termo, agora eu estou falando hermeneuticamente de Ellen White, não apenas pegando o texto isolado e jogando, eu vejo que Ellen White está usando uma linguagem pesada que era comum dessa época. Se eu pegar também os textos dessa época da briga dele, dos luteranos falando dos calvinistas, ou etc., ou o contrário, eu vou falar também assim, olha, tá vendo? Olha o que a igreja luterana fala de vocês, calvinistas. Você tá pastor X da igreja presbiteriana e pastor Y, quer saber o que ele fala? Ele não conta isso para você. Segunda coisa que eu tenho que ver em relação a Ellen White, como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Você tem uma Ellen White de 1927, que é 1827, quando ela nasce, e aí ela tem a primeira visão dela, questão de 1843, 44 ali, o Miller e tudo mais, até a organização da Igreja Adventista em 1963. Você vê uma Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, não vamos comprar nada. Até contra a organização da igreja. De 1863, quando eles veem que a igreja Jesus não voltou, aquela coisa toda e tal, e que a gente pode ser que fiquemos mais tempo na Terra, e ficamos aqui até hoje, até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. E tem uma meia-culpa que eu vou falar dos adventistas, vou falar qual é. Chama-se compilações. Que às vezes pegam compilações de um texto que ela escreveu em 1800 e bolinha, com 1900 e coisa. O César falando uma coisa num programa e um pedaço aqui hoje, eu recortando, eu posso criar uma artificialidade. Você está falando que a Ellen White mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem. Algumas coisas ela mudou de opinião. Algumas coisas ela mudou. E eu vou dar registros para você. Vou dar fontes. É mito. Não vou dar fontes, que eu não tenho as fontes assim, capítulo tal, pai. Então eu vou fazer. Vou pedir a licença só de citar Ellen White sem dar a fonte aqui, mas eu posso dar depois em particular se você quiser. Não é que ela mudou, não é que ela mudou de opinião, mas a forma como colocar a coisa, ela viu que não era bem daquele jeito. E eu vou até chegar numa coisa que vai surpreender vocês. Nessa fase aí, ela fala: a igreja está atrasada. Temos que construir colégios, temos que construir, mandar missionários para além mar e tudo mais. Em 1888, tem uma crise tremenda na igreja adventista, que quando veio a pregação da justificação pela fé. 1888. Crise de Minneapolis. E Ellen White ficou ao lado de quem estava defendendo a justificação pela fé, que era o Wagner Jones. Mas a maneira como eles estavam apresentando era uma maneira tão radical, tão desrespeitosa com os mais velhos, que ela em público falou com eles: olha, vocês estão certos biblicamente, mas estão errados na maneira de apresentar a Bíblia. E Ellen White começa a sistematizar uma coisa ali, que é como deveria ser a defesa de uma verdade cristã. E eu vou dar dois exemplos que aconteceram nessa época. Nesse decênio agora de 1988 até 1900 e pouquinho. Primeiro, o Butler, que era o presidente da Conferência Geral, queria debater com esses dois sobre justificação pela fé. E tinha um problema que era a lei em Gálatas. Aí o Butler tinha uma posição que ele lembrou que foi algo que Ellen White tinha escrito uma carta para ele. E ele queria dar essa cartada de Ellen White. Aí ele falou: irmão White, eu perdi a sua carta. A senhora podia me mandar uma cópia, porque eu quero usar o seu argumento para fritar aqueles dois lá. Ela respondeu para o Butler assim: foi providencial de Deus que você tenha perdido a minha carta. Porque os escritos da irmã White, ela falava de si mesma na terceira pessoa, não devem ser usados jamais
para decidir questões teológicas. Deixe que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, fale. Eu estou dando um exemplo, mas ele não é único. Eu podia ficar até 2 horas da tarde. Isso é bom. Eu tenho as fontes de tudo isso. Deixa a Bíblia falar. Eu podia dar outros exemplos. Esse exemplo não é um filho único no deserto. Tá certo? Quero só que saiba que é um exemplo de outros. Deixa a Bíblia falar. Que a Bíblia tão somente fale. Não são os meus escritos. E ela não levantou a bandeira da justificação pela fé ao lado deles publicamente porque ela queria que o pessoal chegasse à conclusão a partir de um estudo da Bíblia e não a partir, a senhora White disse. Quando chegou na virada do século, do século XVIII, não, perdão, 19 para 20, aí tem a crise do ômega, que é quando Kellogg, lá em Battle Creek, começa a pregar panteísmo na igreja, uma série de coisas e tudo mais, foi uma grande crise. Ela chegou a suspeitar, ela falou assim, que talvez Deus iria chamar um outro povo, que não os adventistas. E ela fala que ela sofreu pelo nosso povo. E aí eu quero abrir um parênteses para colocar uma outra coisa. Mas você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi assim, ó. Qual é a posição da Igreja Adventista hoje sobre as demais igrejas eu vou te dar, é porque eu queria primeiro historiar a Ellen White, mas eu não fugi dela não, eu tô com isso. Se eu for muito prolixo, pode cortar. Não, tudo bem. Eu vou chegar nela. Aí, nessa época, 2 coisas importantes. A Sora White falou, ela pediu o grande conflito de volta, que já estavam gastos os tipos da época, falou assim, a gente tem que reescrever essa linguagem, está muito pesada. Não é dessa forma que vamos atacar as pessoas e tudo mais e tal. Papistas tinha uma maneira muito dura para falar do papado. Tanto é que hoje existem alguns movimentos dissidentes do adventismo que nos acusam de adulterar o livro de Ellen White, porque falam que o grande conflito original foi o antes da revisão, aí, que é o grande conflito pesado. Que a gente está amaciando a linguagem para os católicos, a gente está sendo acusado disso. Então, mas essa Ellen White que você está falando parece não ser conhecida do próprio adventismo. Não, eu concordo. Aqui, os meus irmãos adventistas que estão assistindo, eles têm que aprender isso. Veja bem, eu creio, não vou vergonhar no seu evangelho de falar isso aqui, no seu programa, já falei isso no privado com você. Não, fique em paz. Não, e a gente conversa muito numa boa. Para mim, Ellen White recebeu o dom de profecia. Eu posso depois dissertar o porquê disso. Mas só para não fugir do assunto, deixar bem claro, eu sou adventista do 7º dia, eu creio que ela recebeu o dom de profecia. Eu só estou apresentando uma Ellen White histórica que eu admito para você. Tanto dentro de alguns fóruns adventistas, quanto no mundo exterior, não é a Ellen White que é apresentada. É uma Ellen White meio louca, maluca e tudo mais. Mas quando você faz uma hermenêutica dos escritos dela, você, peraí, não é bem assim. Até para os adventistas. E aqui tem uma coisa importante que eu quero dizer. Ela julgou uma linguagem dura falar das igrejas caídas. Mas se você pegar os textos de Ellen White, num livro, por exemplo, Testemunhos Seletos, que ela fala da própria igreja adventista, ela desce o sarrafo de tal maneira que se ela estivesse pregando isso ao vivo, eu ia sair lá todo machucado. Tanto é que tem um movimento chamado Adventistas da Reforma, que começou em 1914, e os Adventistas da Reforma usam os textos de Ellen White para falar que a igreja adventista é uma igreja caída. É isso mesmo. Você entendeu? Então, apenas a única coerência que eu peço, não peço concordância, apenas entender o lado que eu pegar apenas os textos duros que Ellen White fala sobre as outras igrejas, excluindo do público então, os textos duros que ela fala da própria igreja adventista. Em etapas, mas ela termina também sendo dura, né? Mas com o adventismo também. É isso que é o ponto. Se ela fosse dura com as outras igrejas e passasse pano para o adventismo, beleza. Tá. Hoje... Se ela botasse 50-50, também está, mas ela bate muito mais nos adventistas do 7º dia. Sabe o que ela chega a falar? Posso dar só um exemplo de um texto? Aí eu não respondi no seu ponto. Eu construí historicamente a resposta, mas eu não respondi ainda. Posso dar só um exemplo de um texto? Ela fala o seguinte: nenhum em 20 dos que estão com seus nomes escritos nos livros da igreja estão preparados para a crise final. Sabe qual é a igreja que ela está falando? Assembleia de Deus? Adventista do 7º dia. Eu não sou bom de matemática, mas se fosse 1 em 20, seria 5%. Ela diz que nem 5% da igreja adventista estava preparada para... E outra, no grande conflito, ela fala, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, e ela está falando da igreja adventista, dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, não é você. Não é o assembleiano. Isso é adventismo. Pulará para as fileiras do adversário.
E ela vai mais além. E ela não fala, como muita gente pensa, o buraco deles vai vir pela conversão de outros. E aqui tem dados da vida de Sr. White que perpassa todas essas fases que pouca gente conhece. Por exemplo, sabia que o casamento da Sr. White, o casamento do filho da irmã White foi feito por um pastor. Agora eu só não sei se ele é batista ou metodista. Eu tenho que checar a fonte. Um desses dois. Eu sabia. Na Austrália. E sabe quem convidou o pastor para fazer o casamento? A própria Ellen White. Sabe quantos membros da família da Sr. White se tornaram adventistas? Fora filhos e marido? A maioria não era, né? Ninguém. Ninguém. Tem uma carta dela, que essa eu já mencionei para você uma vez no privado, que ela escreve uma carta para a irmã gêmea dela, Elizabeth, que tinha saído da igreja metodista com o marido. Falando para ela voltar. Volta para a igreja do Senhor. E era a igreja metodista. Então, assim, pegar Ellen White com os textos fortes dela como sendo todo é a mesma coisa de pegar o Antigo Testamento. É esse o ponto, agora eu vou responder sua pergunta, hermenêutico, que eu fico chateado. Se eu pegar algumas passagens bíblicas fora de contexto, sem hermenêutica, que muitos ateus fazem, a Bíblia é o livro mais esdrúxulo do mundo. Porque você tem na Bíblia Deus mandando matar criança de peito, Deus mandando apedrejar quem transgrediu o sábado. Você tem na Bíblia Deus falando que se a menina for violentada pelo cara, o cara tem que casar com ela, não sei o quê. A mulher que foi acusada de adultério tem que beber uma coisa amarga. Se eu pegar esses textos bíblicos, como alguns inimigos do adventismo pegam os textos de Ellen White... eu estou falando do método. Se eu pegar os textos bíblicos como eles pegam, eu vou tornar a Bíblia o livro mais hediondo. Aí como é que eu faço quando um ateu me apresenta um monte de texto complicado da Bíblia? Eu falo, peraí, vamos ver texto a texto, hermenêutica. Como é que está no original, como é que era a época. É isso que eu gostaria de fazer com Ellen White. Ponto. Agora eu vou começar a resposta. A posição da igreja hoje sobre as outras igrejas. Pena que, como eu não vim preparado para essa pergunta, eu não tenho os textos comigo, mas vou citá-los. Mas o nosso assunto era falar sobre apologética. Sim. Não, mas não está fugindo, não. Não está fugindo, não. Não está sendo deselegante, não. De maneira nenhuma. Porque, às vezes, é bom você falar e mostrar a página e tudo, e falar só de cor, assim. Se você pegar o próprio Nisto Cremos, que é uma péssima tradução em português, porque em inglês é Seventh-day Adventists Believe. E para quem sabe inglês, sabe que believe é diferente de creed. Porque os adventistas não têm credo, têm crenças. É que em português não tem a diferença entre... Em inglês tem. E eles traduziram nisto cremos, mas no original é nisto acreditamos. Você tem lá que Mateus 24:14, e será pregado o evangelho do reino, é um chamado para todas as igrejas cristãs que têm missionários ao redor do mundo. Isso em português? Em português, inclusive. Depois você me cobra... Eu te mando a fonte. Você está falando... Okay. E isso está não só no Nisto Cremos, como em declarações oficiais da igreja, manual da igreja e tudo mais. A igreja adventista quer cooperar com outros para a pregação do evangelho. Outro detalhe, nunca é dito que a pessoa vai ter que se tornar adventista para ser salvo, mesmo na época do decreto dominical. Não existe isso. Na época do decreto dominical, talvez nem vai existir igreja. O que vai ter na época do decreto dominical é um povo sendo perseguido pelo anticristo. Eu vou usar a linguagem mais geral agora, que talvez nem vão estar presos à CNPJ. Estou usando uma linguagem rodriguiana, mas que está de acordo com os documentos da igreja. Agora, qual que é o problema? Que aí, para ser honesto na sua resposta, eu tenho que falar o lado bonitinho da igreja, não tenho que falar o lado feio também. Qual que é o lado feio? Nós não temos na igreja adventista a teologia whiteana, como você tem teologia wesleyana, teologia luterana, teologia calvinista. O próprio nome já indica teologia calvinista, porque são os pensamentos de Calvino pela Bíblia, luterana. A igreja adventista nunca teve teologia whiteana, no seminário não tem essa cadeira. Mas existem, sim, grupos de adventistas, que sim, eu vou estar sendo um hipócrita se eu não admitir isso, que colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia ou até superior à Bíblia. Existe isso sim. Se eu falar que não, estou mentindo. Tá como certo? Católicos que colocam Maria como uma semidivindade e a teologia católica oficial. Exatamente. Agora, a única coisa que eu peço é o seguinte, vejam o que a igreja diz oficialmente e lembrem também. Quando eu falo o que a igreja diz mundialmente, a igreja adventista tem uns 22 ou 24 milhões de membros no mundo. É uma igreja pequena, comparada a batista, católica e tudo mais. Mas mesmo essas igrejas tradicionais, você vê que é difícil ela manter a unanimidade 100% do discurso. Haja vista, pegando a igreja batista, hoje quando você fala que é batista, você tem que refinar, porque tem batista do Calvário, batista da Lagoinha, batista confessional. Mas do ponto de vista da... oficialidade? Como instituição, institucionalmente, oficialmente.
Oficialmente... Eu faço parte de uma seita para vocês, não é? Não. É aí que está a questão. O que acontece? Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu estou falando institucionalmente, sim, tá, sim, Rodrigo? sim, tá. Você é a sua pessoa física, claro, é outra coisa, mas eu não sei se você fala pela igreja, mas eu não estou perguntando pela igreja. Isso eu não posso falar. Não, mas não você está perguntando pela igreja. A pergunta do Rodrigo você já sabe. Não, como você enxerga que a igreja se comporta? Tá. Então vou... Mas porque, por exemplo, a sua pergunta é muito importante. Você falou assim, tem um calvinista e um arminiano, e os dois pensam diametralmente opostos, porque sobre soteriologia, que é uma doutrina importante, né, quem chama quem aceita quem não sei o que lá, os dois pensam, estão em lados diferentes do tabuleiro, mas vocês entendem que são irmãos. Por que isso não acontece com o adventismo? Olha, porque o adventismo mesmo não reconhece, por ele mesmo, no seu nascedouro, ele já se apresenta como uma denominação restauracionistas, quer dizer, está todo mundo errado, nós aqui temos a verdade. Isso também acontece com... Na prática, todos foram restauracionistas. É que assim... Lutero, quando ele levantou propondo que ele ia trazer uma correção a algo que estava errado, tanto é que rompeu. Aí temos o professor, não sei, se o Lutero o nome restauracionista pode ser mais recente, não, assim, mas a prática dele é mais antiga. Não, mas tem uma diferença do restauracionismo. O Azusa Street, quando levantou o movimento pentecostal, é porque as igrejas até ali estavam frias, e pega os textos dos restauracionistas mas pentecostais. Ele não deixa de reconhecer as demais igrejas como irmãos. Assim, o restauracionismo que o pastor César está citando, ele é um movimento, é um zeitgeist americano que no século XIX ele explode. Então você vai ter os batistas do sétimo dia, que vão gerar os adventistas, você vai ter o surgimento dos testemunhos de Jeová, você vai ter o surgimento das igrejas de Cristo, que na época diziam que todas as outras iam para o inferno, só as igrejas de Cristo estavam... As Christ Church, depois haver a igreja cristã, não sei o quê. Então, esse movimento restauracionismo, que gera várias denominações, ele não reconhece a salvação no outro. Só que esse é um movimento que até atingiu, por exemplo, a Igreja Batista, porque surgiu o landmarquismo, que você só é salvo se estiver na Igreja Batista. Os presbiterianos passaram por isso também nos Estados Unidos, só reconhecendo como salvos presbiterianos, congregacionais e Dutch, os holandeses. Pra você ter uma ideia, sabe qual... Isso não é exclusivo do adventismo. E só um detalhe, porque eu quero acentuar assim, o nome pode ser mais recente, mas a prática não diz que é mais antigo. Você, ao historiar, e fez muito bem a discussão de presbiterianos e luteranos lá atrás, você usou a expressão, uns diziam, quem não crê nisso, vai para o inferno. Isso, para mim, pode não... É como se, assim, o nome Trindade não está na Bíblia. Mas a doutrina da Trindade está na Bíblia. O nome restauracionismo, em termos históricos, eu concordo com você, que é um movimento americano, moderno, século tal. Mas, assim, as raízes dele eu já encontro no cristianismo em várias vezes. Pego os cátaros e albingenses, a maneira como eles se referiam a si e aos demais. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é a evolução denominacional. Posso falar? Ou estou falando demais? Não, eu falei assim porque eu gostei disso. Mano, porque o que acontece... De Darwin, viu, gente? Sabe qual foi o primeiro encontro ecumênico brasileiro? Primeira conferência ecumênica do Brasil. Quando? Foi quando um metodista e um presbiteriano subiram no púlpito, no Nordeste, na década de 60. Foi chamado de Conferência Ecumênica. Porque aqui no Brasil, presbiterianos não achavam que os metodistas iam ser salvos, e nem os batistas achavam que os outros iam ser salvos, e todos eles também detestavam os pentecostais, e adventista Desculpa, nem deveria existir. Eu vou deixar você concluir o seu pensamento, mas só ele está tornando mais claro a minha resposta do que eu. Eu não estou negando que a igreja adventista tinha esse comportamento, eu só estou colocando que ela não era única, isso era praticamente todo mundo. E todo assim, mundo era exclusivista. E botam que eram só os adventistas. Desculpa, é que eu quero que você termine. Eu não estou dizendo que é só os adventistas. Não, você não. É que eu estou respondendo... Você já conhece o seu pensamento. Isso. Mas tem muita gente que me bate e vem, às vezes, até em diálogos com você, e fala o seguinte, os adventistas e os demais. O máximo que eles acreditam são os mormons, testemunhos de Jeová, e põe os adventistas e os demais. E ele está trazendo uma verdade histórica aqui, que esse erro adventista de exclusivismo
Era de todo mundo. Então, se eu vou bater no adventismo, eu vou bater em todo esse grupo que ele está falando. Que eu concordo com essa leitura. O que eu estou falando também é bom para o debate, porque, assim, historicamente, se a gente for pegar a reforma protestante, a gente chama tudo de protestantismo. Mas eles não se reconheciam, eles chamavam de religiões. Então, se você é reformado, você é da verdadeira religião cristã. Se você é católico, se você é luterano, se você é menonita, enfim... se você é anglicano, é outra religião ainda. Quando vem os Estados Unidos e vem imigrantes de todas essas denominações e vão juntos e começam a construir a nação, vai haver alguns eventos chamados Great Awakenings, grandes despertamentos, em que você vai ver um pastor de uma igreja fazendo um grande avivamento. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, aquele metodista que eu sempre esqueço o nome. Oh my God. Não, o fundador do... O Murray? Não, o grande nome do metodismo americano. Esqueci agora. Mas, enfim. Você vai ter um pastor congregacional pregando na... Não. Você vai ter um pastor congregacional pregando na Batista, um pastor batista pregando na Metodista, um pastor metodista evangelizando o presbiteriano. E aí, pela primeira vez, você vai ter uma experiência de protestantes, que a gente hoje chama tudo de irmão, né? Um reconhecendo no outro que existe Deus ali. Então, isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos a partir do século XVIII e XIX. Depois a gente vai ter, no século XIX, o surgimento das juntas de missões, que você tem muito mundo para evangelizar, pouco recurso. Aí se junta. E aí, quando tá lá no campo, meu amigo, missionário, na China, na Índia, não tem denominação, você vai precisar de cada um. Então, você vai ter outro encontro, alteridade. Congregacionais, com presbiterianos, com batistas, com metodistas. Então, todas as denominações cristãs, elas seguem um exclusivismo e todas elas vão se excomungar até determinado momento que você tem uma evolução. Não, realmente... E aí eu vou citar uma experiência pessoal minha. Na Igreja Batista, a gente cresceu entendendo que a adventista era seita e era heresia. Mas toda vez que o quarteto cantava... Arautos do Rei. Cantava Arautos do Rei. Toda vez que o coral cantava a Prisma. E aí veio a década de 2000, veio Leonardo Gonçalves, veio Rádio Coral. Aí daqui a pouco você tinha todas as igrejas batistas e outras igrejas tradicionais cantando músicas adventistas. E aí depois veio o Rodrigo Silva. Cantando também música. Pregando, ensinando todo mundo. Não, Rodrigo Silva, Novo Tempo. Então, a adventista era aceita, mas quando começaram a entrar em contato com a música, com a cristocentrismo da teologia musical, da volta de Jesus, depois o Rodrigo Silva como um apologeta cristão, e às vezes até outros pastores da Adventismo Novo Tempo, essas barreiras foram caindo na vivência. Então, mas vamos lá. E eu acredito, eu vejo que eu tenho amigos, pastores adventistas, o mesmo. Eles ouvem o Hernando Dias Lopes, eles assistem seu programa, eles consideram a gente como irmãos, eles às vezes até estudam em instituições não adventistas. Então acho que tem dois movimentos. Tá. Aí não é comigo, vocês são especialistas. Dois movimentos dentro da igreja adventista, basicamente. O que é o fechadão, que todo mundo vai para o inferno se não guardar o sábado. Tô sendo pejorativo. É que assim, você está equivocado nessa conclusão. Análise, beleza, mas... E o adventista que não. Os então, mas o adventista... Eu sigo assim com o sólido da reforma. O adventista profissional, o adventista mesmo. Sim. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Não é abrir mão do sábado, mas reconhecer a salvação nas outras igrejas protestantes. Sem o sábado não dá. Então, essa questão... Sabe que a Ellen White fala que o sábado e o domingo não são divisor... Estou parafraseando, posso trazer o texto também. De quem está com Deus ou não, até que o decreto... Até lá na frente. Então, vamos lá. O que é a marca... O que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus, da Igreja Adventista, é o sábado. Você vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Então, mas não somente cai por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca... na mão direita. Na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, que, o eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas claro. Tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas espera aí. Para o adventista,
o adventista, quando eu brinquei aqui falando o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado ou domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa salvífico. eu te perguntar. Adorar a imagem e escultura assim, para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14. Porque Romanos 14 assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Está lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi está lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias. Todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, não, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Não vai ter problema na igreja local. Igreja local, claro que vai ter, pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa... Ou a mesma situação mas de alguém batista... Na Assembleia. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu estou falando assim, detalhes ali, detalhes. Mas oficial depende. Se está tudo bem, eu tenho as minhas dúvidas. Na CGADB, não. Exatamente. Principalmente que hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do cabelo, do coque, tem Assembleia de Deus... Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu quero a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou para mim. Manda. Se o adventista tiver, tá bom. Agora eu vou na sua igreja, um irmão da igreja lá, que cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte, olha, eu senti, na minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Ave Maria na minha casa. Ele também vai ter problema como membro da sua igreja? Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar? E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouvindo. Terminar a pergunta, tá. Nós temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, está lá no credo da igreja presbiteriana, está no credo, eu tenho no meu computador ali para mostrar, que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, ou que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo. São os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja apresenta, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso não significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai para o inferno. Então, mas tem uma diferença. Okay, uma coisa que você está falando, com todo... Você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia. Está escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo... não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar eu não quero, eu quero ser adventista, mas eu não quero
o ponto número, eu não lembro agora, quando eu era apologista mesmo lá, eu lembrava que tem que número que era da ficha lá, 14, eu não lembro. Que número da ficha, porque parece que mudou a diagramação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá do povo. Não entendo, não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou, dá para documentar, mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada. Entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das restas das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o Ordo Salutis muda. Porque o Ordo Salutis... Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder, e o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora. Você lembra disso? Eu lembro. Esse eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é dizer que Deus escolheu quem vai salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhe. Isso é tão sério que a salvação... É salvação. Agora... assim como as 2.300 horas de manhã. Sim, tudo bem. Mas agora, por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas ele não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja. Ele também não vai ser batizado. Refinar a pergunta? Porque você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela. E não é só você, enquanto César. Você, enquanto líder da igreja. Olha, para ser membro da nossa igreja, você tem que acreditar na Trindade. Mas quando eu falo... Quando a gente entende que o sábado... Isso é verdade. Mas quando eu falo que o sábado é uma verdade bíblica, se eu batizar pessoas relativizando o sábado, eu estou sendo incoerente. Quando eu falo isso sobre a personalidade do Espírito Santo, eu estou alinhado com o todo da história da igreja. O sábado também é o todo da história da igreja. Você sempre teve defensores da guarda do sábado e pessoas que negaram o Espírito Santo. Então, vamos lá. Na história da igreja, você não tem unidade na história da igreja, daquele historiador dizendo que a igreja